E agora eu quero trazer uma palavra de Deus ao coração de vocês, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18. Eu vou precisar demais da ajuda de vocês para entender esse texto e para que a gente consiga tirar de dentro dele aquilo que Deus preparou para nós. E então vai precisar dessa ajuda, de raciocínio, de acompanhamento. Na realidade, o que é que nós temos nesse texto de Mateus 18? Nós temos alguns personagens. Um deles é Pedro, que era um discípulo que depois virou apóstolo. E Jesus, eu até essa semana estava com o Whindersson. Eu tenho falado muito com o Whindersson, com o Fernando que está aqui. Fernando é solteiro ainda, Fernando? Fernando está solteiro, viu, irmãos? Já está irmãs, né? Irmãos, não é de Deus não, irmãs. As jovens. E está trabalhando, porque eu ensinei aqui que jovem não pode namorar se não trabalhar. É que vai namorar que não consegue pagar nem a pizza da namorada. Não pode. Ele é bonitão, cheio de estilo. Então depois você me faz uma moral comigo, que eu estou fazendo sua propaganda. Pedro era um discípulo, cara, temperamento sanguíneo, resolvido. E eu falando com eles dois, com o Fernando e com o Whindersson, tem coisas que a gente precisa fazer parábola. Porque Jesus disse assim: a vocês que são os discípulos e apóstolos, no caso dos 12, eu vos ensino pelo Espírito. Mas eles, falando do povo e da igreja, eles só conseguem entender se for por parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma história contada, não é uma história real, é uma historinha montada para que a pessoa entenda o propósito daquela mensagem que estava sendo ensinada. Jesus, se você pesquisar, falou muitas vezes por parábola. Quantas vezes ele falou? Muitas vezes por parábola. E é interessante lembrar que no meio de quase todas elas, Jesus falou da vida financeira. E aí a gente às vezes, depara com aqueles avarentos. O que é avarento? Avarento é um cara que tem condições e não gosta de ajudar. Ele é avarento. Ele tem a possessão do que ele ganhou e ele tem dificuldade de ajudar até os filhos e até a esposa, os amigos, a igreja, a sociedade. Ele não quer nem saber se vai cair tudo do lado dele, desde que ele não seja atingido, ele não está nem aí. Isso é um avarento. E aí Jesus, esses avarentos, diz assim: eu nunca vi Jesus falar de vida financeira e que vocês usam isso na Bíblia para a gente dar dinheiro. Não é, porque avarento, irmão, você não consegue convencer um avarento. E o mais grave de um avarento é que ele não discorda publicamente. Ele abaixa a cabeça, ele raspa a garganta, mas não faz, não obedece. O bicho é difícil. Tem alguém aqui avarento? Você não vai falar, qual avarento vai manifestar, né? Mas Jesus usava isso. E apareceu no meio dessa história Pedro e faz uma pergunta interessante. Mateus capítulo 18, verso 21. E eu quero que vocês acompanhem essa leitura. Então Pedro, aproximando-se dele, disse-lhe: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? E quantas vezes deverei perdoá-lo? Até 7? Olha aqui, ele já veio com a situação resolvida. Porque 7 ele diz, rapidinho eu resolvo, 7 vezes, se for uma por dia, uma semana eu me livro desse cara. Se for 2 por dia, 3 dias mesmo já era. E tem pessoas que num dia esgota. Então ele já chegou, 7, tá bom? Jesus no 22 diz, não te digo até 7, mas ainda até 70 vezes 7. Ponto. Aí começa uma situação, porque Jesus nunca perdia uma oportunidade. O que Jesus nunca perdia?
ele viu que Pedro abriu aqui um parêntese de um diálogo. E ele diz: por isso eu te digo, o reino dos céus é semelhante, é parecido a um rei que quis acertar as contas com o teu servo. Deixa eu abrir esse texto aqui para você entender. Quando nós tomamos uma decisão, como falamos na sexta-feira, de sermos crentes, de servirmos a Deus, existe um estatuto, uma regra, alguns procedimentos que são de crentes. Tanto que em Antioquia, pela primeira vez, diz a Bíblia, eles foram chamados de cristãos, porque os procedimentos deles, as posturas deles, pareciam com Cristo. Então eles disseram: esses são cristãos. Então ser crente, ser cristão, você tem a obrigação de parecer com Cristo. Tem que ter a identidade. E Jesus, para fazer os discípulos entender, ele disse: eu vou explicar para vocês o que é o reino dos céus. E ele diz que esse reino é semelhante a um rei que quis acertar as contas com os seus servos. Vamos resolver as pendências de todos esses anos de trabalho. Aquilo que eu devo, eu vos pago. Aquilo que vocês me devem, vocês me pagam. E nós começamos de novo, vamos andar mais uns anos. E tendo começado a acertá-las, foi-lhe apresentado isso significa que existia outros, né? Que devia, que tinha contas a fazer. Então foi-lhe apresentado que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, para você ter uma ideia, eu estive olhando ali junto com o pastor Ed, pesquisando isso, equivale, um talento, é comparado a 1 quilo de prata, que ele vale mais ou menos 27 euros, dá em torno de 100 reais. 10.000 talentos. E esse talento equivalia a esses 10.000 talentos, fazendo as conversões, porque exponencial, um talento tem mais ou menos 34,2 quilos. Se você levar isso à potência, vai dar mais ou menos 16 milhões de dias de trabalho. Essa dívida era o que o cara tinha com o rei. Em resumo, ele não dava conta de pagar, mas ele devia, sim ou não? E o rei disse: eu quero receber, porque você me deve, e eu esperei durante esse tempo, vamos fazer contas. E fizeram as contas, beleza. Você me deve 10.000 talentos, que dá 342.720 quilos. Mas este, não tendo com o que pagar, o seu senhor ordenou que fosse vendido, bem como a sua mulher, que valia alguma coisa. Você imagina, o cara devia cerca de 16 milhões de dias de trabalho, e ele disse: para receber, vamos vender a mulher dele? Será que ela era fraquinha, irmãos? Quem está aqui? Ela era o 10/10 que o Hélio falou, não era? Vamos vender os filhos dele. Os filhos tinham valor, porque senão, o que o rei ia fazer com esses filhos? Deve ser que eram fortes, eram inteligentes, era um Messi da vida, era um Neymar, era um Cristiano Ronaldo, que se juntasse, vão vender eles, dá para pagar a sua dívida. Vão vender sua mulher, os seus filhos, vão vender tudo que você tem, para que essa dívida seja paga. Então, aquele servo, olha aqui, ele ficou preocupado que ia perder tudo, e prostrando-se, suplicava ali, dizendo: Senhor, detente na tua ira contra mim, eu te pagarei tudo isso. E aqui, abre aspas, ele deve ter falado com um tom de voz de quem precisa de uma ajuda. Porque tem pessoas que precisam de ajuda, mas elas não sabem falar. São arrogantes, são prepotentes. Eu me viro. E aí o Senhor vai dizer: então se vire. Porque às vezes a gente precisa de misericórdia
E a Bíblia diz que quem humilha é exaltado, mas quem se exalta é humilhado. Você sabe que o país está em crise, e aí acontece uma situação na sua empresa, ou lá onde você trabalha, não interessa, e você diz, olha, quer me mandar embora? Que mande. E o patrão ama fazer isso. Ô, irmãos, pensa num prazer que um patrão tem de mandar embora esses arrogantes. Esse moço disse assim, com uma voz de misericórdia, Senhor, eu sei que eu te devo, tenha misericórdia de mim. Ele não disse que não ia pagar, ele disse, eu vou trabalhar. Só que equivalia a 16 milhões de dias de trabalho, ninguém vive isso, é impossível. Mas ele disse, eu vou tentar, eu vou trabalhar a vida toda, mas não leve a minha mulher, não leve os meus filhos, não leve o que eu tenho, eu vou pagar ao Senhor. E aí, eu te pagarei tudo. Verso 27 diz, o Senhor, movido de compaixão. O que significa a palavra compaixão? Compaixão, Zé Gomes, é sentir a dor da pessoa que está passando pela situação. E o rei se compadeceu pelo servo e libertou ainda, perdoou a dívida. E saindo aquele servo, olha o que esse encravado fez. Encontrou um dos seus conservos, que quer dizer servo do servo. Ele era servo do rei, tinha um servo que tinha um outro servo, então era o conservo desse cara. Ele lhe devia 100 denários, que equivalia 100 dias de trabalho. O outro devia 10.000 talentos. Ele devia 100 denários, ok? E segurando-o com suas mãos, sufocava e dizia, paga-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, rogava-lhe dizendo, detenha na tua ira contra mim, eu te pagarei. Essa dívida, ela era paga com menos de 2 anos de trabalho. 100 denários, 100 dias? Não, que 2 anos? 3, 4 meses de trabalho, sem folga, né? Igual você, sem folgar, direto. E ele disse, não vou aceitar isso. Ele, porém, não quis, antes foi e o encerrou na prisão até que lhe pagasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecera, contristaram-se muito e foram revelar ao seu senhor ou ao rei tudo o que havia acontecido. Verso 32. Então o Senhor, chamando à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me rogaste. Não te era conveniente a ti também ter compaixão com o teu conservo, assim como eu também tive misericórdia de ti? Então, indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos. Essa palavra aqui você tem que marcar ela, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará convosco o meu Pai Celestial, se no coração não perdoardes a cada um dos seus irmãos. Eu falei no início que nós estamos em um reino, que somos, para recapitular, cristãos, crentes no Senhor Jesus, e existem regras. Hello? Há alguém aqui ainda? E nós amamos ser abençoados e amamos ser perdoados. Jesus fala, o reino do céu é semelhante a esse rei. Posso falar? Os irmãos estão aqui? E se você quiser viver no reino dos céus, a semelhança é essa. Quem deve tem que pagar? Sim ou não? E se não puder pagar, peça misericórdia. Porém, você precisa fazer com os que te devem, seja a dívida que for, o mesmo que fizeram com você. Quantos de nós podemos testemunhar
muitas coisas que Deus nos fez. São muitas coisas que Deus tem nos feito. Agora, o que eu aprendo aqui, que eu quero falar com vocês nessa noite, uma coisa muito interessante, porque essa parábola que Jesus conta, fez Pedro pensar muito. Porque ele disse, eu acredito que ele tenha dito na sua mente assim: eu estava afim de pegar umas pessoas aí que estão me devendo, e eu precisava matá-los. Quem já matou piolho, irmãos? Carrapato na unha? Você já, né, irmão? Quis redoleiro. Tá. Eu precisava matá-los, mas eu não posso fazer na ilegalidade, então eu preciso de uma palavra de Deus para eu amaldiçoar esse irmão. E eu vou perguntar nada mais, nada menos do que o próprio Cristo, que Ele vai me dar uma palavra e eu vou matar um por um. Ele disse: está certíssimo. Pegue o seu 7 e multiplica por 70 e por dia. E faz isso. E está tudo resolvido. Por quê, mestre? Por que, Jesus? Tem que ser assim. Porque o reino dos céus é semelhante a um rei justo, que perdoa, mas exige que perdoamos. Que abençoa, mas que exige que abençoemos também. Então essa parábola é interessante. E eu já disse isso aqui para Moriá muitas vezes, que a nossa vida com Deus, ela é cheia de bênçãos, sim ou não? Porém, todas elas são condicionais. Não tem nenhuma que você vai lá e colhe sem uma condição. O reino de Deus é condicionado, tá? Existe algo que tem que ser não trocado, mas deve ser colocado em uma espécie de balança do reino para equilibrar os direitos. E esses direitos são chamados de deveres, de obrigações, que cumpridos te dá direitos de desfrutar do reino, tá? Essa mensagem é um pouco complicada, mas vocês se virem aí para entender. Eu vou falar aqui e vocês vão aos poucos, tá? Então aqui eu aprendo uma coisa interessante. Todas as pessoas que têm dívida sentimental, no caso dos perdões, né? Todos nós temos alguma coisa de valor que o nosso Senhor, o Rei, pode utilizar para quitá-la. Só que por vezes a gente não quer abrir mão disso. Então Deus estabelece algumas condições, e essas condições são interessantíssimas, porque o abençoador, o rei, nesse caso, que libertou a dívida do seu servo, que não conseguiu libertar do seu conservo, sabia que todas as vezes que nós semeamos alguma coisa na vida de alguém, seja na igreja, seja na vida de um vizinho, seja de um parente, seja do patrão, o patrão está em dificuldade. Não, eu vou fazer minhas horas extras aqui, não quero nem saber, que se vire para me pagar. Isso não é semear, isso é pegá-lo pelo pescoço e dizer: problema é seu. E quando sair daqui, te levo na justiça. Vou receber o que é meu, cada centavo. E aí pega aquela maldição e coloca no bolso e vai morrer com ela. E eu quero falar com vocês, vamos estruturar essa mensagem no Salmo 41. Quem puder, abra sua Bíblia. Raciocínio, pensa comigo. Uma dívida equivalente a 16 milhões de dias de trabalho. Um salário mínimo, R$965. Dividido por 30, mais ou menos 32, 31 reais por dia. Vezes 16 milhões, quem sabe fazer conta?
Dá quanto? Vezes 30? 16, 450 milhões mais milhões, 500 milhões de reais. Faz a diferença para alguém hoje? Dava para a gente fazer um churrasco, Adalto? A conta que o rei perdoou. Aproximadamente isso. Agora, escute. Esse cara que tinha essa dívida não era um qualquer. Porque ninguém empresta 500 milhões para uma pessoa que não tem nada. É ou não é? Ou fazem isso? Não, não fazem. Você vai no banco e quer 500 milhões emprestado, ele diz, ok, o que você tem que equivale a 500 milhões. Eu tenho uma casa. E outra coisa, o banco só aceita 1/3 do valor da dívida. Se você vai pegar 500 milhões, você tem que ter um bem que vale 1 milhão. Como é que é? Quantos vai dar? 1 milhão? Não, 1 bi e 500 milhões. Porque 500 milhões vezes 2 dá 1 bi. Então tem que valer 1 bi e 500 milhões. Aí sim eu te empresto 500 milhões. Você acha que o banco é besta? Porque depois, se você não pagar, vai em leilão por 1/3 da dívida e eles recebem os 500 milhões. Mas eu perdi. Problema. O rei emprestou 500 milhões para aquele cara. E ele não podia pagar e rogou, tenha misericórdia de mim. O rei disse, beleza, eu te perdoo da dívida. Está liberado. Vai em paz. Vai viver a sua vida. Vai trabalhar agora e administrar o que você tem. E ele saiu feliz da vida e achou o Renato. E disse, agora você me paga. Pegou o cara pelo pescoço que devia menos de 3 meses de trabalho. E até quase matou. E chegou com ele na delegacia e disse, ele está me devendo. E o delegado disse, está mesmo, vai ficar preso. E ele ficou preso. Até conseguir a família pagar para soltar o cara. Por que o rei libertou uma dívida de 500 milhões? Porque Deus é justo. Salmo 41 diz assim, bem-aventurado é aquele que atende ao necessitado. O Senhor Jeová o livrará do dia da calamidade. Olha para isso. A bênção de Deus, ela está condicionada. Independente do valor ou do que você fizer, escute, Deus jamais deixará de te recompensar pela sua atitude. E o rei inteligente disse, se eu libertar esse cara, ele não poderá mesmo me pagar e eu poderei trancá-lo numa prisão, vender a sua esposa e vender os seus filhos. E isso não vai mudar nada. Mas se eu libertá-lo, Deus vai me livrar da minha calamidade. Ou seja, eu nunca passarei pelo que ele está passando se eu perdoá-lo. Quem está me entendendo? Então a bênção de Deus funciona assim. É uma balança justíssima, que inevitavelmente será pesada para o lado daquele que semeia. E ele diz, eu vou fazer isso por você, não porque você tecnicamente mereça, mas porque a Bíblia diz que se eu abençoar o necessitado, no dia da minha calamidade, não será você que vai me socorrer, mas Deus vai me livrar da minha calamidade. Vocês não entenderam nada. Eu vou explicar de outro jeito para você entender. Quando nós liberamos o perdão para alguém, não só financeiramente falando. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui para contar para vocês uma coisa que eu vivo há quase 18 anos no meu ministério. Satanás me odeia, e isso é pau a pau, porque eu quero que ele vá para o inferno mesmo, e logo, porque ele não está lá, né? Você sabe que o inferno não foi inaugurado. Eu espero que você saiba. Não mande ninguém para lá, porque não tem como ainda. A chave Jesus tomou da morte e do inferno, está escrito. Então Satanás está aí, nem casa tem, fica aí, vagando no segundo céu, na terra, fica aí, dando cabeçada. Hello? O que eu vivo? O que eu sofro?
Não estou reclamando, estou testemunhando para vos ensinar. Do nada aparece uma pessoa e me pede perdão. Muitas vezes acontece isso, direto acontece isso. De quê? Pastor, não sei, eu te detesto tanto, te odeio. Mas o senhor nunca me fez nada. Irmãos, muitas vezes empregado, pessoas, colega de púlpito, músico, ministro, que eu não sei como o Satanás consegue colocar uma raiva de mim no coração deles, que eles não sabem explicar o motivo. E, na realidade, todo credor, escute aqui, todo credor é odiado pelo cara que deve. Porque o cara, quando pega o empréstimo e não calcula se ele não vai dar conta de pagar, e depois fica com raiva de você cobrar. Você não ofereceu nada, ele chega, pega emprestado, e esse empréstimo não é só financeiro, pode ser no amor, pode ser na oração, pode ser na generosidade, pode ser no cuidado, pode ser na proteção. E na hora que o credor quer receber, o que deve não quer pagar. E quem deve não esquece. Quem tem a receber pode esquecer, mas quem deve, toda vez que vê o credor, diz, ele foge. Um dia eu emprestei R$500 para um rapaz da nossa igreja, lá na outra congregação, porque ele bateu na minha porta dizendo que a mulher estava internada, mal. Pastor, preciso, toque aqui, velho. Deus te abençoe. Você quer água? Toma. Aqui, ó. É sua. Yes. To you. O que acontece? Aí ele bateu na minha porta. Pastor, por favor, me empresta R$500. Eu estava sem dinheiro, fiz um cheque para ele, falei, vai lá, irmão, no fim do mês eu te pago. Esse cara corre de mim até hoje, tem 9 anos. Eu já o perdoei há muito tempo, que eu não sou trouxa. Mas ele não se perdoa, ele me vê, você sabe de que eu estou falando. Ele me vê, irmãos, ele não entra na terra, porque não tem uma máquina para furar. E esses dias nós dois fomos fazer uma festa juntos. Eu, pastor, e ele trabalhando lá. E eu disse, agora vamos ver o que é que nós vamos fazer, né? Eu já o perdoei, eu cumprimentei ele com a cabeça baixa. R$500. Se fosse 16 milhões, 500 milhões nós fizemos a conta, né? Não justifica mais. Aí as pessoas começam a me odiar. Ele foi na minha casa, pediu meu dinheiro, na época. E tem raiva de mim, Diego. Porque ele não me pagou, eu te odeio, porque eu não te paguei. Agora, eu pergunto, isso é físico ou espiritual? Quem está aqui? É óbvio que é espiritual. Resolve no mundo físico ou no espiritual? No físico. Para resolver o espiritual. E Jesus explicando para Pedro, ele disse, o reino é assim, cara. O reino funciona assim. Não adianta você maltratar o Diego e pedir perdão para o Oriel. Resolve? Oriel, você fala com o Diego que eu queria que ele me desculpasse. Não resolve. Se você ofendeu ele, peça perdão para ele. É assim. É assim que funciona o reino de Deus. O reino de Deus, o reino dos céus é semelhante à história desse rei. Escute. Aí, vira e mexe, acontece um que chega e fala, o pastor, o senhor me perdoa? Claro que eu te perdoo. Por quê? Eu não sei, mas está perdoado. Vai perdoando, vai liberando perdão. Vai tomando posse dessas bênçãos que Deus tem para você e vai tomando vitória. Vai acumulando no reino de Deus, no reino dos céus. Aí o rei compara ao Salmo 41. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia e fica atento. Abra a sua Bíblia aí, Salmo 41. Todo mundo. Está com a Bíblia? Pode, se você não tiver com a de papel, vai nesse celular furreca aí mesmo. Mas você tem que arrumar uma Bíblia. Não tem problema não, hoje você está liberado, viu, Fernando? Viu, Glaucio? Todo turma que não carrega uma Bíblia. Eu quero parabenizar você, viu?
Os meninos que carregam a Bíblia arranjam namorada. As meninas querem namorar com homens de Deus. Tá? Olha lá, ó, tá namorando, carrega a Bíblia. Eu parabenizei ele. Que toda vez que eu vejo ele chegar para o culto, o engenheiro ali, ele chega com a Bíblia na mão. Parabéns, Deus te abençoe. Tá namorando também. Bem-aventurado é aquele que atende ao necessitado. O que que Deus faz? O Senhor Jeová o livrará no dia da sua calamidade. O verso 2 diz: o Senhor livrará e preservará a sua vida e o fará abençoado na terra. Sabe o que esse salmo está falando? Se houver um acidente, porque vocês já viram um acidente assim, em que o carro esmaga. Esses dias alguém postou isso de uma família. O carro esmaga todo. O que aconteceu com a Adalto aqui? Todo mundo vai. Então o Senhor diz: olha, dentro desse invólucro de ferragem, dessa mistura de coisa aí, pode amassar tudo, mas porque Ele abençoa o necessitado, você não pode tocar nele. Vocês não entenderam, eu vou repetir, porque vocês perderam a oportunidade de dar um glória a Deus. Quando nós saímos todos os dias da nossa vida para trabalhar, para andarmos na rua, para fazer o que temos a fazer, você já passou por isso, Cléo, não é verdade? A esposa do Marconi também, quando capotou o carro, eu também, a minha família já. E Deus disse: se você for fiel e abençoar o necessitado, mesmo que Satanás envie uma flecha do inferno para te atingir, ele pode atingir o seu carro, pode atingir a sua vida financeira, pode tentar mandar você embora, pode tocar em tudo, mas eu farei um casulo santo, de maneira que a sua vida será preservada, assim diz o Senhor. Ninguém vai tocar em você se Deus não permitir que isso aconteça, para aqueles que entendam o que é o reino dos céus. É uma condição estabelecida lá no Evangelho de Mateus capítulo 18. Jesus traz a história, porque eles não sabiam do que ele estava falando. E o salmista escreve o Salmo 41, e ele diz: eu sei, meu Deus, se eu for justo com o necessitado, no dia da minha angústia o Senhor vai me guardar. Eu sei que se eu sair para a batalha, as flechas não vão me atingir, porque o Senhor vai me guardar todos os dias da minha vida. Escute, nós estamos diante, diz a Bíblia, de uma oportunidade. Você está diante, nós estamos diante de uma oportunidade de aprendermos a desfrutar do reino de Deus. O que é o reino de Deus? É esse amaranhado de coisas boas que tem, cheio de regras e de condições estabelecidas por Deus para prosperarmos, e não só prosperarmos financeiramente, mas também fisicamente, saúde, com a família, com os amigos, sermos pessoas que eles olham para nós e dizem assim: o que ele tem, que é diferente, que atrai, que Deus abençoa a vida dele. E aí ele não sabe que você vive o que está no Salmo 41. O verso 3 diz: ó, irmãos, aqui tem 12 bênçãos, se você marcar uma por uma aí, ó. O Senhor Jeová susterá no leito da enfermidade. O que é isso? Ele está dizendo que você nunca vai ficar doente? O que ele está dizendo? Se você adoecer, o que ele vai fazer? Vou usar seu testemunho de novo. H1N1. Ninguém pode entrar só se tiver com roupa de astronauta. E Deus disse: descansa. Quantos dias você ficou lá, Adalto? 10 dias. Teve um amigo nosso que foi acometido também por tuberculose. Ficou quase 3 meses, né? Incubado no hospital. Ninguém entrava lá. Só quem ele autorizasse, como se fosse familiar. Fomos lá, fizemos foto com ele, estivemos lá. O que Deus faz? Deus impede que a enfermidade chegue a você? Sim ou não? Quem está aqui? O que Deus faz?
Deus vai lá no seu leito e diz: eu vou ficar com você aqui, cara. Aleluia. Você será protegido. Você é a menina dos meus olhos. Pode ter caído um ciscozinho aí nessa caminhada e uma coisa deu errado, mas eu vou te ajudar e você vai vencer mais uma vez. Aleluia. Ou seja, Moriá, confia em Deus. Deus é a nossa justiça e a nossa vitória. Ele vai nos levantar com as suas mãos poderosas. Aleluia. O Senhor Jeová o sustentará no leito da enfermidade. Gente, leia a parte B. Confortando o restaurará das suas enfermidades que você tinha. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui? Irmãos, eu sou louco por esse reino de Deus, é por causa disso. Aí, o verso 41:4 diz: quanto a mim, eu dizia: ó Senhor, sê misericordioso comigo e cura a minha alma, porque eu pequei contra ti. Se você quiser circular aí esse texto, 41:4, você vai entender uma coisa. Eu não sei se você já passou por isso. Olha aqui, existem fases das nossas vidas que nós nos encontramos que parece que Deus não está mais com a gente. E é natural os amigos de Jó aparecerem e nos aconselharem para que tenhamos que rever os nossos valores, os nossos conceitos e descobrir onde foi que nós erramos e por que estamos passando por essa dificuldade, seja ela física, financeira, espiritual, sentimental, não interessa, seja ela em qual hora for. Mas o que a Bíblia fala para os que estão inseridos no reino? Olha aqui, Moriá, escute, pelo amor de Deus. Quando Deus nos perdoa, porque tem uma música que a gente canta: eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Vamos na palma. Tchá, tchá. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Mais uma vez, diga, cante. Eu sou livre. Tá bom, né? Então daqui a pouco você quer fazer o louvor também. Se nós fomos perdoados, somos livres. Quem é livre, é livre. Aí a alma da pessoa, tem vezes que a nossa alma, porque o salmista conversava com a alma dele, dizia: minha alma, sossega, adore ao Senhor, porque há diferença entre o espírito e a alma e o corpo. E essa angústia, essa preocupação, essa consciência pesada, é a alma da gente que fica tentando tirar a nossa paz. E aqui nesse verso, ele diz assim: o Senhor, melhor dizendo, quanto a mim, eu dizia: ó Senhor, sê misericordioso comigo e cura a minha alma. Ou seja, tire da minha consciência essas coisas que continuam me incomodando. O dia que Deus não manifesta com fogo, eu acho que eu estou em pecado. O dia que eu oro e não choro, ai, será que eu fiz agora? E aquela vida de crente medíocre, sabe? Que não tem estabilidade, não tem segurança, não sabe diferir o que é certo e o que é errado, e fica andando nem no mundo e nem na igreja, e fica sofrendo a vida toda. Irmãos, a melhor coisa que tem é ser curado na alma. Consciência, se é diabo, manda embora, e se é de Deus, abraça. Alguém me ligou esses dias dizendo: pastor, eu estou orando há quase 18 anos para Deus me dar uma bênção. Especificou uma bênção financeira que você precisa de ver que aquilo que aconteceu com eles é só Deus para mandar, porque o diabo não dava nunca o que estava dando para eles. E não, mas quem é que dava? Nem se estivesse comprando a alma deles, oferecia para eles o que ofereceu.
o senhor acha que é de Deus? Eu falei, ai, vontade de... Quantos anos você está orando? 18, e você me pergunta se é de Deus? Deus acabou de responder a sua oração de 18 anos, e a sua alma ainda está em dúvida. Tem que ter a alma curada, irmãos. Um dia eu chamei um obreiro, eu ouvi a oração dele, que eu também não sou bobo. Ele estava orando, Senhor me usa, e eu precisando do obreiro. Eu disse, esse cara quer ser usado por Deus, e eu estou precisando do obreiro. O que juntou a vontade de comer com a fome? Chego para ele, irmãos, eu preciso de você. Vou orar para ver se é de Deus. Eu falei, você vai orar em outro lugar, porque se você for orar e não me der a resposta agora, você comigo, você não trabalha nunca mais. Seu hipócrita, você disse da sua oração, você ouvi que tem não sei quantos anos está orando para Deus te usar, e eu abri meu coração para você, você vai orar de novo, para ver se Deus vai aprovar? Falei, vai com Deus. Ainda bem que ele cedeu. Está lá uma bênção hoje. Não faça isso com o seu pastor, irmãos. A gente não fica aqui lançando sorte. Quando a gente procura você para usar você no ministério, na obra de Deus, é porque primeiro a gente está orando a Deus para mandar alguém. E existem questões que são humanas. A gente olha, vê o perfil, se você tem um chamado e disse sim, e aí as coisas vão encaixando e elas se consumam no mundo físico. Porque no mundo espiritual é você e Deus. Aí você vai falar com a pessoa, ele ora pedindo a Deus, de que Deus fala sim, ele fala não. Difícil demais, mineiro, oxe, mineiro com baiano. Salmo 41, amém? Vamos continuar? Aí acontece uma coisa interessante. Diga para quem está do seu lado para ele acordar, assim, todas as vezes. Fala com fé, que o seu inimigo descobrir que Deus vai te abençoar, ele vai fazer tudo para atrapalhar você. Olha o que está aqui, escute. O rei disse, eu vou liberar esse cara. Nós voltamos para Mateus 18. Eu vou liberar esse cara porque eu sei que quando eu abençoo o necessitado, Deus me abençoa. Vocês viram quantas bênçãos estão condicionadas a você ter um coração voluntário, de ser bênção, que o carro pode capotar, você fica lá dentro. Deus não deixa você ser esmagado. Se você for para o leito de enfermidade, o Espírito do Senhor te acalenta e diz, calma, você vai sair daqui. Vocês deviam estar dizendo amém, pelo menos, para concordar. Pelo menos um glória a Deus. Quem diz um glória? Levanta uma mão assim e dá um glória a Deus. Pelo amor de Deus, faça barulho aí. Eu gosto de pregar para vivos. Defunto não. Então, olha, no 40, no 41, livrará no dia da calamidade. 41:2, tu não entregará a vontade de seus inimigos. Qual que é a vontade dos seus inimigos? Eles querem te matar, querem que você morra, quer que você não dê conta de pagar o carnê do carro. Tribulação. Eles querem que você fique, olha lá, entrou na enfermidade, eu sabia que ele estava em pecado. Ou filho do diabo. Sabia lá, ó, sabia, estava pregando lá, mas agora adoeceu, sabia que ele tinha uma conta para pagar para Deus. E Deus fala diferente, Adelmo. Paulo, tranquilo, eu estou com você também na enfermidade. Quem diz amém? Moriá, descansa. Eles vão falar que você adoeceu porque você estava com problema. E Deus diz, não, na enfermidade também eu estou com você. Eu vou dar ordem a um anjo, porque lá naquela FOB faz um frio danado, e eu vou mandar um anjo aquecer você lá. Fica tranquilo, uma hora você sai de lá e vem dar o testemunho, porque Deus é assim que Ele faz. Aí no verso 41:5, os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando é que ele vai morrer? Olha aí, está escrito ou não está, Diego? O que você leu aí? Vamos apostar que vai ser segunda-feira? Quem dá 10? Quem dá 50? Esse filho de Deus morre segunda.
Aí Deus diz: não, eles vão perder todos, porque eu vou guardar você de novo. Diga, vamos dizer isso? Vamos dizer isso com fé, para essa palavra entrar no nosso coração. Diga assim: eles. Não, eles quem? Os inimigos, né? Eles vão perder todas as apostas, porque eles marcam o dia da minha morte. E Deus diz: você vai continuar vivo. Bate na mão do seu irmão e fala com ele assim: recebe essa palavra aí, porque é de Deus. Que morreu o quê, rapaz? Olha o 41:6. Se alguém vinha para visitar-me, falava falsidades, em saindo as divulgava, pois o coração deles acumula iniquidade. Sabe o que é isso? O cara vai visitar você para ver se você ainda está vivo. E aí quando sai de lá: irmãos, vem cá, eu tive lá. Ei, mas você tem que ver que prova que está. Coitado, vamos orar por ele, mas não é para viver, é para Deus matar logo e levar. É assim que eles fazem. Inimigo é inimigo, irmão. Irmãos, inimigo a gente trata como inimigo. Todos aqueles, no verso 41:7, que me aborreciam, murmuravam a uma entre si, contra mim projetava o meu prejuízo, dizendo: uma doença rara Belial o acometeu, e agora está prostrado, não se levantará. Doença rara. Se a gente for ligar esse texto aqui à história de Jó, olha aqui, Moriá, por favor, escute. Atenção, a mensagem é complicada, mas é boa. Quem está me entendendo? Tionílio, Satanás dando as voltas, tribulada dele. Deus pergunta: onde é que você tem andado? Aí, nos cantos da terra aí. Você viu Jó? Vi. Claro que eu vi. Você viu o Paulo, o Diego, o Zé Gomes? Vi. Está tudo lá, gordinho, falando de mim. Porque os meninos, quando cantaram, a parte que eu mais gostei, que ele falou que o pastor é forte e bonito. Vocês viram? O pastor é forte e bonito, cuida de mim. Eu disse: eu sou forte e bonito. Aí o que acontece? Satanás aparece e Deus pergunta: você viu Jó? Vi. Ah, mas também o senhor cuida demais dele. Ele só fica sorrindo, só fica feliz, e o senhor dá tudo o que ele quer. Aí, olha aqui, Deus diz, quando Satanás pediu, que autorizou tocar em tudo, inclusive a saúde, menos na vida. E o maior problema de Satanás foi arranjar uma doença que não matasse. Tem doença que não mata? Põe um câncer na pele dele, mas não pode matar. Aí, imagina Satanás maquinando, porque a Bíblia diz que ele projeta contra nós. Qual a doença que ele ia arranjar que ferisse ele, mas que não tirasse a vida? Satanás teve o maior problema da vida dele, da engenharia da maldade. Como é que eu vou ferir esse cara sem poder matá-lo? Irmãos, olha aqui, deixa eu falar uma palavra de Deus para vocês. Eu acho muito chique o Deus que temos e a maneira que Ele nos trata. Porque a palavra não diz que nós seríamos imunes. A Bíblia diz que nós teríamos aflições. Mas as aflições que são autorizadas por Deus, que o diabo por vezes traz, porque tem uns pastores que pregam aí, que eu vou no terreno inimigo, eu piso na cabeça. Não tem nada disso não. Na minha Bíblia não tem isso. Pode vir o teólogo que vier, se ele achar, eu mudo o meu conceito. Mas não tem. Tá? O que te dá força contra Satanás é o nome de Jesus. Você não é nada sem esse nome. Não enfrente Satanás de mão vazia, de falta de palavra na sua boca, porque ele faz com você como fez com aqueles dois caras que estavam expulsando os demônios no nome de Paulo. Deu um pau neles, arrancou a roupa e deixou nu lá na rua. Não invente enfrentar Satanás no peito. Você tem que ir como foi Davi.
eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Satanás já sabe quem o Senhor dos Exércitos é, e ele diz: espera lá, a coisa mudou aqui. Não é eu te curo, é Jesus Cristo te cura. Não é eu te abençoo no nome de Jesus, porque só esse nome tem poder. E acontece aqui uma coisa interessante, que Deus arranja um amaranhado de problema para o diabo. E diz: agora vai lá e resolva com Jó. E os seus colegas fizeram tudo isso que está no Salmo, dizendo: mas você precisa analisar se você não pecou. Mas Jó conhecia a palavra, e no fim ele disse: eu sei que o meu Redentor, ele vive. Eu quero trazer essa palavra profética para você nessa noite. Eu não sei o tamanho da sua luta, eu não sei, um ou outro a gente sabe parcialmente, porque nem todo mundo conta tudo. Mas uma coisa eu quero te dizer: o nosso Deus está ainda de pé. Ele está sentado no seu trono. Eu estava lá no monte orando com os homens daqui, e tentando com essa cabecinha minha entender como que a Bíblia diz no livro dos Salmos, que ele assenta no céu e a terra é o estrado. O que é estrado? É o apoio dos seus pés. Eu disse: Senhor, me explica isso, que loucura, Diego. E eu lá deitado na rocha, olhando para cima, vendo aquela galáxia, aquela Via Láctea, e olhando, e disse assim: misericórdia, cara, que demônio, quando você vai no nome do Senhor, não tem como Satanás não ficar com medo de um Deus que a terra é o lugar dele apoiar o dedinho dele. Opa, que demônio que vai ficar? Aí o cara quer ir sozinho, mas se for em nome do Senhor, ele olha e fala: peraí, não é bem assim, deixa eu dar um passo atrás e deixar esse crente quieto, porque o Deus dele é muito poderoso e vai me destruir antes da hora, se eu ficar dando bobeira. Aí o Salmo 41, 9. Sim, até meu amigo íntimo. Isso aqui o salmista na realidade estava falando de Jesus, porque ele disse assim: em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim. Ele está falando da traição, né? Uma pessoa que ele confiava. João 13, 16, verso 10. Mas tu, Senhor, irmãos, vamos ler junto? Eu vou contar até 3, verso 41, 10, não importa a versão, respeite a vírgula. Vamos lá? 41, 10, 1, 2, 3. Mas tu, ó Senhor Jeová, tem misericórdia de mim, levanta-me para que eu lhe dê o pago. Hello? Quem tem feito maldade com você, Deus quer te levantar para você pagar isso. Aí todo mundo pensa: agora é a minha hora, agora eu vou vingar. Esse pago não tem a ver com vingança. A Bíblia diz em Gênesis que Caim matou Abel. Deus aparece diante de Caim e diz: o sangue do seu irmão clama diante de mim. Aí Caim disse: então agora o senhor vai me matar, né? Porque eu matei o meu irmão e a justiça do Senhor. Não, o clamor de Abel não é esse. O clamor de Abel é: perdoa Caim. Olha o que Jesus fez na cruz. Eles estavam batendo nele, coroa de espinho, vinagre para ele tomar. E ele diz: perdoa-os. Estevão sendo apedrejado, ele diz: perdoa-os, eu quero pagá-los, Senhor. Me dá a chance de me levantar, para que eu apresente para eles a sua justiça. Irmãos, o reino de Deus não é como muitos pensam. Não é essa coisinhazinha. É uma coisa complexa, maravilhosa de viver. Por isso que a Bíblia diz que parece loucura para os que perecem, mas para nós a Bíblia diz que é poder de Deus e é salvação para quem crê. Isso é o reino de Deus. Pastor, o que o senhor quer me ensinar com isso? Agora é a hora para eu finalizar.
Você tem alguém que te maltratou, seja ex-marido, ex-esposa, filho, filha, amigo, colega, e que você orou a Deus para te manter vivo, e você agora pode ajeitar a sua roupa alinhada, passou a dificuldade, e você diz: agora eu vou pagar. Sabe como é que você vai pagar? Perdoando ele, liberando esse cara, seguindo o seu caminho, e dizer: eu sou crente, meu. Eu não fico mais preso nessas coisas do passado, nessas acusações, e eu não dependo mais disso, porque Jesus já pagou o preço por mim, e eu hoje estou totalmente limpo. Ter coragem de ligar para ele ou para ela e dizer: eu estou ligando para você para te perdoar. Pastor, não quero fazer isso. Beleza, fica aí, e você vai ser pego pelos verdugos, que a Bíblia chama. Esses verdugos são os demônios, autorizados por Deus, porque eles também são subjugados à ordem do Senhor, para atribular a vida de quem não perdoa. Hello? Vocês estão vivos ainda? Levante uma mão assim e dá um glória a Deus aí. Vira para alguém e diz assim: ô Estevão, vem cá, Estevão, me ajuda a pregar, Estevão. É mais fácil você perdoar do que a verdura, do que os verdugos pegar você. Amém? Você entendeu? Eu não entendi não. Eles. Vocês entenderam? Então eu vou explicar. O pastor vai explicar. Verduras. Você viu que não entende muito a mensagem? Tadinho, não é culpa dele não, eu falei rápido. É verdade, cara, eu esqueci. Tem umas palavras de português que o Estevão ainda não sabe, está aprendendo, está na faculdade. Os verdugos são pessoas que recebem ordens para fazer o mal. Um carrasco, mais fácil. Sabe o que é um carrasco? Quem sabe o que é um carrasco? É aquele cara profissionalmente, é uma profissão da maldade. Consegue arrancar sua unha com alicate, entendeu? Furar com agulha, cortar a orelha e mandar para a família, essas coisas. E aí ele disse: se você não pagar o que deve e não agir dessa maneira, os verdugos vão pegar você. Ou seja, se você acha, escute, que está fazendo mal com alguém, hello, vai ficar pior para você do que para ele. Então, o segredo da gente prosperar, porque Deus nos ama muito, irmãos. Verso 10 nós lemos que o Senhor Jeová, e uma coisa que eu quero fazer menção aqui para vocês, porque a gente tem uma mania errada. O que a gente tem? A gente tem uma mania errada de comparar o pobre e o necessitado com o miserável. São coisas diferentes. Eu tenho ainda 10 minutinhos, vou explicar isso para você. O pobre e o necessitado é pobre e é necessitado, mas não conforma com a situação. Ele se envergonha em receber uma cesta básica. Ele não pede ajuda, ele passa sozinho, a não ser que Deus use alguém para o abençoar. Dizer: abre a mão, está aqui. Ele não pede. O miserável não. O miserável, o Salmo 109 fala que o miserável está, depois você pode ler isso, está sobre justiça de Deus. E quem está sobre justiça de Deus, você não pode ajudar. O miserável tem que passar fome mesmo, porque é uma justiça de Deus sobre ele. O pobre e o necessitado é um processo de transição, que talvez a vida ou alguém, ou permissão de Deus, ou até mesmo autorizado por Deus, Satanás tocou, mas ele sempre vai glorificar ao Senhor mesmo na pobreza. O miserável não. O miserável está sobre justiça, e você não pode ajudá-lo, porque não sai dele a sentença e passa para quem ajuda. Isso é grave. Entendeu? Tem pessoas que você tenta de todo jeito, eu não sei se vocês já viram, até mesmo na igreja, você faz de tudo que você pode para arrancar a pessoa daquela vida e não consegue.
Nós tivemos um que passou por aqui e que não tinha o que você possa imaginar, nós fizemos para ajudar a pessoa, mas é um miserável e está sobre a justiça de Deus. Não tem jeito. Pastor, e o amor? Continua amando. Mas se Deus tirou a mão dele para abençoar, nós não podemos intervir. Agora o pobre e o necessitado, que é esse que você tem que abençoar, que a Bíblia está falando, não é o miserável, é o pobre e o necessitado, é a viúva, é a pessoa que você, um ente querido, um parente, um amigo, que você sabe que cometeu um erro, te pediu um dinheiro emprestado e agora não consegue pagar. Uma pessoa me procurou um dia desse contando essa história. Pastor, um amigo meu. Irmãos, Deus tem me dado muita sabedoria para lidar com essas coisas. E vocês me conhecem. Eu não tenho esse negócio de ficar dando volta, não. Deus põe a palavra no meu coração e eu falo mesmo, não quero nem saber. Depois eu pago as contas, né? Dói tanto depois. Arrependo, mas depois de falado, se for justiça de Deus, que vá. Aí ele chegou para mim e disse assim: ô pastor, não é daqui não, para vocês ficar tranquilos, ficar pensando, será que é fulano? Descansa, não é da nossa igreja, tá bom? Seus fofoqueiros. Já fica aí pensando com quem que eu vou falar. Não é da nossa igreja não. Só para vocês descontrair um pouco. Aí chegou para mim e diz assim: fulano me procurou e fez um empréstimo de 16 mil reais na minha conta para pagar mês a mês, e eram tantas parcelas, ele só pagou 2. O que que eu faço? Eu falei: paga o empréstimo por ele, ué. Era isso que ele queria ouvir? Tem outra alternativa? Tem ou não? Então pague. Ah, pastor, foi você que emprestou, meu irmão. A Bíblia diz assim, olha, quando você emprestar alguma coisa para o seu irmão, e ele disse que o cara era amigo dele, a Bíblia diz que tem amigo que é mais chegado que irmão, então se era amigo, é irmão. E a Bíblia diz assim: quando você emprestar alguma coisa para o seu irmão, empreste sem esperar que ele te pague. Se ele te pagar, você dá glória a Deus. E se ele não pagar, paga você. Ué, é a Bíblia. Então eu vou ter que pagar. Eu falei: vai, porque senão seu nome vai ficar sujo. Pague mês a mês. E esquece essa conta, vai dando glória a Deus. Se um dia ele te pagar, você dá uma oferta de gratidão. E se ele não te pagar, continue chamando ele para o churrasco, continue chamando ele para jantar na sua casa, porque foi você que emprestou. Hello. Reino de Deus. Bem-vindos ao reino de Deus. Irmãos, tem umas igrejas neopentecostal aí que agora eu vou falar. Hoje eu estou que estou. Eles amam falar mal dos irmãos deles por causa de dívida. Um dia um desses procurou para mim: mas o que eu vou fazer? Porque eu estou com dificuldade de relacionar com fulano, porque ele pegou o dinheiro e eu não perco uma oportunidade. Falei: graças a Deus, tomara que outro pegue de novo com você, para você tomar vergonha nessa cara. Porque se você não conhece o que está na Bíblia, não faça. E aí fica, e fulano é mal pagador, e fulano é mal pagador. Ele não é mal pagador, ele tomou um dinheiro emprestado e não conseguiu pagar. Ninguém faz, a não ser um pilantra, ninguém faz isso de propósito. Não faz. E tanto que isso é um acordo. Você pode ir na justiça que não dá nada. Porque a justiça diz assim: ele fez um acordo com você de pagar tantas parcelas, ele não conseguiu pagar. Pronto. Você é o fiador dele, paga você. Então, aprenda essa. Quando alguém vier falar do seu irmão aqui, principalmente dos da casa, com relação a isso, bom mesmo que vocês não emprestem dinheiro para ninguém, nem para mim. Se eu pedir você fala na minha cara: pastor, o senhor pregou que eu não, a não ser que você queira me abençoar. E eu também não sou besta, né? Não, eu vou te abençoar. Se o senhor não me pagar, não tem problema. Aí é bíblico. Mas melhor você falar não agora. Mas você tem. Eu tenho, mas não quero te emprestar. Pronto. Aí fiquei constrangido e emprestei. Agora pague. Estamos entendidos? É assim que funciona o reino de Deus. Por isso conheço que te deleitas em mim, quando o meu inimigo não triunfa sobre mim. O que Deus está falando aqui? Quando Satanás usa uma pessoa ou alguma coisa para tirar a sua alegria e que ele não tem sucesso,
Vocês precisam glorificar quando eu terminar. Dá um glória a Deus antecipado, que vai que vocês não pegam. Vamos dar um glória a Deus? Não, dá um glória a Deus com vontade. Diga glória a Deus. Sabe o que esse verso está falando aqui? Para finalizar? Falta só 2. Por isso conheço que te deleitas em mim, quando o meu inimigo não triunfa sobre mim. Sabe o que ele está falando? Eu tenho certeza, deleite é prazer, alegria, que ultrapassa os limites da alegria natural. Que Deus se alegra demais, Sebastiana, quando alguém tenta fazer uma coisa contra você que dá errado. Eu acho que Deus... Yes! Humanamente falando, vocês estão me entendendo? Porque Deus nos vê como a menina dos olhos dele. Você já teve um cisco no olho? Quem já teve? É bom? Uma limalha do esmeril. Hein, Tionílio? Você trabalha na Gerdau, sabe o que eu estou falando? Hã? Não entendi. Cal virgem? Misericórdia, você apelou, né? Foi o que aconteceu no acidente dele. Assim Deus nos vê, Moriá. Quando alguém quer, porque a Bíblia diz que somos a menina dos olhos. Então se alguma coisa toca em você, incomoda Deus. Aí ele diz, eu sei que o Senhor se alegra quando alguém tenta fazer uma coisa contra mim que não dá certo. 41:12. Quanto a mim, tu me manterás ileso por causa da minha sinceridade e me assentas diante da tua face para sempre. Olha o contexto, tá? Dê glória a Deus consciente, aquilo que eu ensinei com vocês. Ele se alegra por causa do coração que Jesus falou em Mateus 18, do reino que quem é justo recebe justiça. Verso 13. Bendito seja o Senhor Jeová, o Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Amém. E para reforçar tem outro. Vocês estão com a Bíblia aberta? Quantos amém tem aí? Diga 2. Então é amém e amém. Sabe o que é? Que seja assim e que assim seja. Quem me entendeu? Ele está dizendo isso. Este é o reino de Deus. Fazer parte dele é muito gostoso, é muito maravilhoso, é cheio de condições, é cheio de regra, é cheio de benefícios, é maravilhoso, é bom saber que o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Olha aqui, o que eu tiro de lição dessa mensagem? Quando você passar por uma enfermidade, não fica com aquela ondinha de filho mimado. O que eu fiz que Deus me pôs aqui? Sabe, enjoança. Fica assim não. Porque o que nós lemos em Salmo aqui, 41, é que mesmo que você esteja lá, o Senhor está com você. Quem senão os filhos de Deus tem esse direito? Perderam de novo a oportunidade de dar outro glória a Deus. Vocês precisam ficar ligados, irmãos. Eu estou falando de vocês. Hello? Se você estiver no leito de enfermidade, mesmo que esteja lá, Deus vai estar com você. Agora você entendeu, amém? Se tiver um acidente, oh meu Deus, lembra Zé Gomes do caminhão que tombou na reta? Eu nunca vi isso acontecer, se não for Satanás querendo dar uma rasteira. Aí ele sai com o pai, junta a mercadoria toda, imagina a cena. Na estrada, põe de novo no caminhão, o caminhão com teto rebaixado agora, para-brisa quebrado, vamos voltar dando glória a Deus. O Senhor nos guardou mais um. É assim que o crente vive, irmãos. Ficou desempregado, ai, o que eu fiz já? Calma, cara, Deus vai abrir uma porta. E é melhor descansar esse coração, porque Deus não tem pressa. A Bíblia diz que um dia para ele é 1000 anos é como um dia. Se você ficar muito enchendo a paciência, ele espera 1000 dias. Dá 3 anos e tal. Fica quietinho. Amém? Vamos esperar no Senhor, vamos confiar em Deus, acreditar na sua palavra, acreditar na sua promessa, saber que somos
a justiça de Deus representada nessa terra, que o reino de Deus está sobre nós, e que quando alguém nos faz o mal, nós pagamos com o bem, quando alguém fala mal de nós, nós oramos por ele, e quando alguém se levanta, o Senhor se levanta e batalha com você. Certo é que se vier os demônios todos para vir contra a sua vida, o Senhor vai dar ordem aos anjos e vai te guardar, de maneira que você não tropeça em pedra alguma. A mão do Senhor estará estendida, te guardando de dia e de noite. De dia Ele é o sol, de noite Ele é a lâmpada que te clareia, que te alumia, que te aquece. Ele é a luz, Ele é a palavra do Senhor. 24 horas Deus estará guardando a nossa vida. Nós somos os filhos de Deus, a mão do Senhor está sobre nós. Felizes por sermos a menina dos olhos de Deus, por sermos a igreja de Deus, por estarmos dispostos a fazer a sua vontade, crer na sua palavra, crer na sua justiça. Não fazemos sacrifício para pagar conta nenhuma, fazemos jejum e consagração para darmos a Ele um culto de louvor, de gratidão, porque Ele já fez por nós. Amém? Pegue no ombro do seu irmão como profeta de Deus e fala com ele assim: rapaz, se for a menina, você fala rapaza. Essa foi ruim. Você diz para ele assim: descansa, confia em Deus. Diga assim: Ele é a sua justiça. Diga assim: se 10.000 cair ao teu lado, 1.000 melhor dizendo, põe só 1.000 para começar. Se 1.000 cair ao teu lado e 10.000 cair à sua direita, diga assim: descansa, você não vai ser atingido. Vocês estão me entendendo? Adalto, é ruim ser crente? Ah, mas é cheio de regra, o pastor fica enchendo a paciência. Fala para eu vir no culto da ceia, fala para eu não ficar com o boné virado, fala para eu não... Vai lá para fora, lá você vai ver o que é justiça. Aqui é o reino de Deus. Tem regra? Nossa Deus, cadê o povo? Tem regra? É difícil? É difícil sim. É difícil, mas a gente consegue. Não é fácil, irmãos. Não vem não. Tem hora que não é fácil. Mas o Senhor, olha lá, o último verso que lemos, 41:13, 12 melhor dizendo, o Senhor se deleita quando alguém tenta fazer alguma coisa contra nós e não consegue. Fica de pé, deixa eu orar com você. Aleluia. O menino levou minha água, eu estou morrendo de sede, e agora Deus mandou outra para me recompensar. Glória a Deus. Sabe por que eu dei a água para ele? Não, porque Jesus falou assim: olha, o reino é deles, a água é de quem? Ele é dono da água, é dono de tudo. Aí eu falo: leva a água, que eu não sou besta. Deixa eu orar com você, liberar a bênção de Deus sobre a sua vida e te dizer mais uma vez: sejam bem-vindos ao reino de Deus. O reino de Deus está nessa terra, irmãos. Sermos felizes. Tem dia que a gente preocupa porque é natural, questão humana. Senhor, como é que eu vou fazer? Aí o Espírito Santo vem e acalenta a gente vence de novo. E o Senhor se alegra na nossa vitória, o Senhor se alegra na nossa alegria, nos guarda na nossa luta, nos abençoa, está sempre conosco. Faz uma pergunta para mim, diga assim: pastor? Não, todo mundo, gente, vocês não foram embora ainda, diga: pastor. Por quê? Não, diga: por quê? Que todo domingo a gente vem para cá fazer esse culto. Eu vou te responder. Sabe por que a gente faz isso? Irmãos, Deus é chique demais e é bom demais para nós. Amém? Eu quero que você faça desse momento, não faça um sacrifício, aquela coisa pesada que parece que arrancou um pedaço seu. Não faz isso. Por isso que eu durmo um pouquinho à tarde, porque eu não gosto de chegar aqui cansado, eu tenho que chegar animado. Amém? Os caras da torcida organizada do time deles lá, eles fazem o que pode e o que não pode por causa daquele time. A gente precisa fazer mais para Deus. Nos cultos, sabe aqueles cultos contagiantes? Hello, Moriá. Que as pessoas perguntam: o que tem ali? Aquele povo todo feliz, sai sorrindo. Quem não fica sorrindo quando alguém fala que você é forte e bonito? Hã? Você é só bonito, Estevam. Mas vai ficar forte.
Nayara chegar, fazer aquele, como é que chama aquele mistério lá que vocês fizeram lá? Carê. Oh, trem de Deus. Traz a Nayara de volta, Jesus. O homem está sofrendo na prova. Fiquei 6 meses sem a Eliette, sem o Lucas na época. Ufa, o irmão doía a alma. Eu estava falando isso com ele, dói por dentro da gente. Entendeu? Deus vai te guardar, filho. Fica descansado. Você quer dar a mão que está do seu lado para a gente orar? Vamos orar. Glória a Jesus. Aleluia. King Story. Glória a Deus. Quem diz glória a Deus? Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Essa é uma noite muito especial de mudança de história. Eu não sei se veio alguém aqui hoje que precisa tomar uma decisão de ser inserido neste reino. Eu sempre digo, vocês já me ouviram muitas vezes falar que as nossas decisões fazem o quê? Muda o nosso destino. Muda. Quando a gente diz sim para Deus, Deus se aproxima de nós. A Bíblia diz: eu amo os que me amam, e aqueles que me buscam me encontrarão. Tem alguém nessa noite que quer ou reconciliar ou entregar a sua vida para Jesus? Dá um sinal com a sua mão, eu vou orar por você. Dizendo assim: eu quero, pastor. Deus vos abençoe. Com toda a sorte de bênçãos. Tem mais alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. A nossa decisão muda o nosso destino. Às vezes eu falo isso, prego essas mensagens meio complexas aqui, mas graças a Deus que vocês entenderam. Porque o meu sonho e a responsabilidade minha como pastor é vos inserir nesse reino, para que vocês consigam andar sozinhos pela palavra. Sozinhos que eu digo, sem depender, porque o apóstolo Paulo diz que vocês precisam ter maturidade e deixar de fazer as coisas de menino. Então Deus nos dá a oportunidade pela palavra de nos fortalecer. E a decisão desses foram 3. É isso? Você também deu um sinal? Que Deus te abençoe. A decisão de vocês estão dizendo: eu serei fortalecido no Senhor. E quando o inimigo tentar prevalecer, vocês viram no Salmo 41:12, o Senhor se alegra na vitória de vocês. Então vocês 3 hoje estão provocando uma festa lá no céu, para um Deus que vos ama e que vai vos ajudar, fortalecendo os vossos artelhos, para que vocês permaneçam de pé e que possam contar, como fez o Adalto, o vosso testemunho de vitória para a glória de Deus. Amém? Eu quero pedir a alguém que fique ao lado deles, aí onde eles estão, aqui, lá. O Helder, fica do lado desse jovem aí. Jovem senhor. Mais uma pessoa ao lado dessa jovem aqui. Vai lá, Claudiana, ela aqui, ó. Vocês deixam de miséria, vocês vão abraçar, vocês abraçam direito. Não fica esse negócio de abracinho mal pago, não. Aqui na Moriá é tudo em fartura. O café da manhã sobra, a gente come, sobra, as abraçam. Amém, Jesus? Deixa eu orar com vocês. Vocês 3 digam para mim, comigo assim: Senhor Jesus. Digam com fé, digam: Senhor Jesus, vocês 3. Nessa noite, eu faço uma aliança contigo e te convido a assumir o controle da minha vida. Até aqui, eu tentei andar, por algumas vezes tropecei, mas hoje, entendendo a sua palavra, eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. Diga assim: Espírito Santo, habite em mim e me fortalece, para eu continuar a glorificar o nome do Senhor. Diga assim: hoje, diante de Deus e de toda essa igreja, eu rejeito todos os outros deuses e te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Digam amém, digam graças a Deus. De mãos dadas, Pai querido, muito obrigado por essa reunião. Nos leva agora em paz e nos conceda uma semana de vitória. O que eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor faça essa palavra descer ao coração deste povo,
e que os fortaleça, que o teu Espírito Santo acalente-os, os fortaleça a cada dia, para que eles não venham pecar contra o Senhor. Nós aprendemos nessa noite a respeito do teu reino, o reino do Senhor e a tua justiça. E agora, Senhor Jesus, eu te peço que nos conduza em paz. Essa semana, ou este domingo, melhor dizendo, é véspera, do próximo domingo, nós teremos batismo, teremos revisão de vidas, e sabemos quão grande é a batalha, mas hoje nós aprendemos mais uma vez que quem nos sustenta é o Senhor. Desfaz qualquer laço que Satanás armou, que possa tentar impedir que as pessoas vão na revisão de vidas, mas que o Senhor os abençoe com toda sorte e bênção, em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite para vocês três, e extensivo a você, Karine. Se vocês quiserem ir com a gente no revisão de vidas, procurem a Salete. Eu sei que vai ser muito bom para a vida de vocês, né, Wellington? E aí, se vocês quiserem aproveitar, como já vai ter o revisão, vocês vão lá e Deus vai falar muito com vocês. Vai ser uns dias muito especial, né? Depois vocês podem procurar mais informação com ela. A mão estendida assim. E os outros que não se inscreveram e quiser também, né? Vão lá, fala com a Salete. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão de Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde nossa mente, guarde o nosso coração em Cristo Jesus. A vitória de quem? A vitória de quem? Pelo sangue. Abrace alguém, uma semana abençoada. Deus vos abençoe.